Isaías capítulo 29, aleluias. Isaías capítulo 29 a seguir. Desde já convido você para ficar até o final do conteúdo. A gente vai estar orando logo mais no final do conteúdo. E também peço para você, se possível, você deixar o seu joinha, o seu comentário, tá bom? Através do seu joinha, o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas. Deus é bom, Deus é poderoso, porque Deus deu seu Filho único para morrer na cruz para que todos tenham vida e vida com abundância, tá bom? Então que Jesus abençoe a todos vocês. Irmãos, quero fazer logo um apelo aqui para você. Irmão, você que não é crente ainda, você que não é cristão, aleluia, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmão, da sua alma, em nome de Jesus, aleluia. Ei, Deus é tão bom, irmão, Deus deu esse ar puro para nós respirarmos, Deus deu, aleluia, tanto livramento para você, aleluia, glória a Deus. Então, Jesus quer te salvar, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos para a palavra nesse dia, que se encontra em, aleluia, glória a Deus, Isaías capítulo 29. Vamos para a palavra. Logo mais no final do conteúdo, a gente vai estar orando. A Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, completem as festas do seu ciclo. Aleluia. Então porei areia em aperto e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranquilas contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. Aleluia. Deus de poder e glória. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa, e isso acontecerá no momento que repentinamente, da parte do Senhor dos Exércitos, será ela visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, como tufão, e tempestade, e labaredas de fogo consumidor. Ó Senhor, fala conosco. E como um sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Sim, a multidão de todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Será também como um faminto que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, mas, acordando, desfalecido se acha e ainda consegue. Assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra ao monte Sião. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficais cegos. Bêbedos estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Aleluia. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes.
Aleluia. Glória a Deus. Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele responde: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, é isto, e ele responde: não sei ler. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem aprendido de cor. Aleluia. Ó Senhor, fala conosco, Pai. Fala com esse ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, Senhor. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com esse povo, sim, uma obra maravilhosa, e um assombro, e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Aleluia. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Aleluia. Ei, vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga do seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou: ele não tem entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porventura, dentro ainda de muito pouco tempo, aleluia. Vamos repetir. Aleluia. Porventura, dentro ainda de muito pouco tempo, não se converterá o Líbano em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos haverão. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aleluia. Porque o opressor é reduzido a nada, e não existe mais o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarregados. Aleluia. Os que fazem corpo culpado numa aleluia. Os que fazem aleluia. Os que fazem por culpado o homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que por um nada desviam o justo. Aleluia. Portanto, o Senhor, que remiu a Abraão, assim diz acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, e nem agora se descorará sua face. Aleluia. Mas quando virem seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Aleluia, Senhor.
Aleluia. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão instrução. Oh, glória! Fala conosco, Senhor. Esse foi, aleluia, o capítulo 29. Vamos para o capítulo 30. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Os levante, irmãos. Aleluia. São muitos os levantes, mas que sempre Deus vai estar conosco, né? O inimigo ele tenta nos envergonhar, irmãos. Mas quem anda com Deus, aleluia, nunca cai. Quem anda com Deus nunca vai ser envergonhado. Aleluia. Vamos para a palavra nesse dia. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam o conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Aleluia. Que se põe a caminho para descer ao Egito, sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aleluia. Deus de poder e glória. Pois embora os seus oficiais estejam em Zoan e os seus embaixadores cheguem a Anis, aleluia, eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha, como também de outrora. Oráculo contra a besta do sul, através da terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco, a áspide e a serpente voadora. Levam às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que de nada lhes aproveitará. Aleluia, glória a Deus. Pois o Egito os ajuda em vão, e para nenhum fei, pelo que lhe tenho chamado Rabi, que não se move. Vai, pois agora, escreve isso numa tábua perante eles, registra-o num livro, para que fiquem como testemunho para o tempo vindouro, para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizei para nós o que é reto, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto? Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto como rejeitai essa palavra e confiai na opressão e na perversidade,
e sobre ela os estribais. Por isso essa maldade vos será como brecha que, prestes a cair, já forma barriga no alto muro, cuja queda virá subitamente o momento. Aleluia, glória a Deus. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Pois assim diz o Senhor Deus do Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes. Antes dissestes: não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugires, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Portanto, hão de ser ligeiros os vossos perseguidores? Pela ameaça de um só fugirão 1000, e pela ameaça de 5 vós fugirem, até que fiquei como um mastro no cume do monte e como o estandarte sobre o outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que por ele esperam. Na verdade, o povo habitará em Sião. Em Jerusalém não chorarás, mas certamente se compadecerá de ti a voz do seu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Aleluia. Glória a Deus. Embora vos deu o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres, antes os teus olhos os verão. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, quando vos desviar para a direita ou para a esquerda. E contaminareis a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas, e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas, e as lançarás fora como coisa imunda, e lhes dirás: fora daqui. Aleluia. Então ele te dará chuva para a tua semente, com que semeares a terra, e trido como produto da terra, do qual será pingue e abundante. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão forragem com sal, que será sido padejada com a pá e com o forcado. Aleluia. Sobre todo o monte alto e todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. Aleluia, glória a Deus.
E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a conclusão do seu povo e curar a chacra da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe atendo na sua ira, e condensa nuvem de fumaça nos seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. E a sua respiração é como o ribeiro transbordante que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e o freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Aleluia. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço, na indignação da sua ira e a labareda do fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio e pedra de saraiva. O Senhor. Aleluia. Com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, quando ele a ferir com a vara. E a cada golpe do cordão de castigo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de brandimento combaterá contra eles. Porque uma fogueira está, dia muito preparada, sim, está preparada para o reino. Fez-se profunda e larga, a sua pira é fogo, e tem muito a lenha no assopro do Senhor, como corrente de enxofre acende. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 30. Aleluia. Vamos para o capítulo 31. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Continua aqui conosco. Logo mais no final do conteúdo, a gente vai estar orando, tá bom? Aleluia. Vamos para a palavra. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Glória a Deus. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Ora, os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carro, e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá o sírio, como cairá quem recebe o sírio, e todos juntamente serão consumidos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos repetir esse versículo aqui, irmãos.
Olha, os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos, carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos. Pois assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abstêm pelo seu alarido. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como aves quando adejam, assim o Senhor dos exércitos protegerá a Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, e passando a salvará. Aleluia. Voltai-vos, filhos de Israel, para aquele contra quem te profundamente revelado. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que vos fabricaram as vossas mãos para pecados. Aleluia. E o assírio cairá pela espada, não de varão, e a espada não de homem o consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão sujeitos a trabalhos forçados. Aleluia, glória a Deus. A sua rocha passará de medo, e os seus oficiais em pânico desertarão da bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e em Jerusalém, sua fornalha. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 31, aleluia. Esse foi o capítulo 31. Então vamos para o capítulo 32, aleluia. Vamos para o capítulo 32, fica conosco, aleluia. Logo mais a gente vai estar orando, vamos para a palavra. Eis que reinará um rei, com justiça e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande penha em terra sedenta. Aleluia. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Aleluia. O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao tolo, aleluia, glória a Deus. Ao tolo nunca mais se chamará nobre, e o do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Pois o tolo fala tolices,
e o seu coração trama iniquidade, para cometer profanação e proferir mentiras contra o Senhor, para deixar com fome o faminto e fazer faltar a bebida ao sedento. Também as maquinações do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre fala o que é reto. Aleluia. Glória a Deus. Mas o nobre projeta coisas nobres e nas coisas nobres persistirá. Aleluia. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. No ano e dias virem a ser perturbados, ó mulheres que tão seguras estáis, pois a vindimas falhará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbais-vos, vós que estáis tão seguras. Despivos e pombe-vos, e cingi com saco os vossos ombros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Batei nos peitos pelos campos aprazíveis e pela vinha frutífera, pela terra do meu povo, que produz espinheiro e saças, e por todas as casas de alegria na cidade jubilosa. Porque o palácio será abandonado e a cidade populosa ficará deserta, e o outeiro e a torre da guarda servirão de caverna para sempre, para a alegria dos asmos monteiros e para pasto dos rebanhos. Até que se derramem sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne campo fértil, e o campo fértil seja reputado pelo bosque. Aleluia, glória a Deus. Então o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e descansos. Mas haverá saraiva quando cair o bosque, e a cidade será inteiramente abatida. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós os que semeiais junto a todas as águas, que deixai livre o pé do boi e do jumento. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 32. Aleluia. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Já convido você para orar, colocar a sua mão aí no seu coração. Você que está no seu serviço, você está na sua casa, você, aonde quer que você esteja, né? Dá um minutinho de oração para Deus. Vamos falar com Deus nesse dia. Amém? Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai,
Mais uma vez, Senhor, estou aqui te pedindo licença para entrar na sua presença nesse dia, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha alma, Senhor. Continue com suas mãos estendidas, Pai, sobre essa pessoa que está nos ouvindo aqui através do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus de poder e de glória, vai visitando, Pai, pessoas, vai visitando famílias, Senhor. Vai, Senhor, derramando, Pai, aleluia, da sua glória sobre essa família, sobre essa casa, Senhor. Deus de poder, só o Senhor pode, só o Senhor é o médico dos médicos. Pai, vai visitando essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Deus que está nos acompanhando agora através do canal diário de um deficiente visual, Senhor. Deus visita, Pai, agora. Levanta, Pai, quem está caído. Aleluia. Salva, Pai. Cura, liberta, Senhor. Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Pai, visita agora, Senhor, essa pessoa, Pai. Eu não sei qual é a área que essa pessoa está precisando de um toque sobrenatural do Senhor, Pai. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área do trabalho, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Essa pessoa que está clamando juntamente comigo agora, Senhor. Visita, Pai. Aleluia. Traz de volta a alegria nesse coração, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai. Só o Senhor, Pai, pode trazer alegria nesse coração que está triste. Muitas pessoas, quem sabe até, Pai, aleluia, pensando em desistir de tudo, Senhor. Aleluia, visita essa pessoa, Pai. Aleluia, Senhor. Deus vai visitando, vai curando, vai salvando, Senhor. Deus, quem sabe pessoas querendo, aleluia, desistir de tudo, acabar com tudo, Pai, parar na caminhada, Senhor. Deus, conforta essa pessoa, aleluia, Senhor. Vai lá dar ânimo, dá uma injeção de ânimo nessa pessoa, Pai, aleluia. Nesse dia, Senhor, Pai, todo o espírito, Pai, que anda assolando essa casa, Senhor, Deus, que seja repreendido agora espírito de ódio, espírito de contenda, todas as legiões de demônios, aleluia, toda seta maligna, Pai. Deus, todo o levante do inimigo, Senhor, que está fazendo, aleluia, essa pessoa parar, que está fazendo essa casa ir à ruína, Senhor. Deus, que seja repreendido agora, Senhor, todo mal, aleluia, que seja repreendido agora, Pai. Toda obra de macumbaria, que seja repreendido agora, Senhor. Toda obra, Senhor, de magia negra, toda obra, Senhor, de amarração, toda obra feita na mata virgem, toda obra feita no cemitério, obra feita na boca do sapo, aleluia, tudo seja repreendido agora, está desfeito agora, Satanás, que aqui ninguém tem medo de você, porque aqui quem manda é Jesus de Nazaré, Urabacébia, Cantaraçampa, Cantarabaçúbia, aleluia, Senhor, vai quebrando agora as amarrações, Senhor, vai queimando agora toda a obra de macumbaria, Senhor, feita nas encruzilhadas, Senhor, vai queimando, aleluia, agora com o seu fogo, Senhor, derrama da sua glória nesse lugar, ó Pai, derrama, Senhor, da sua glória, Pai, nesse lugar, e queima todo o mal, Senhor, vai tirando tudo, Pai, que não convém do Senhor de dentro dessa casa, Senhor, de dentro desse comércio, ó Pai, de dentro, Pai, desse lugar que essa pessoa está, Senhor. Deus vai tirando tudo que não convém do Senhor de dentro desse local, Senhor, de dentro dessa casa, tira tudo que não convém do Senhor, Pai, deixa só o que convém do Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, está repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia, glória a Deus. E amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus. Aleluia. Deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário, se possível. Aleluia. Glória a Deus. Você que já é inscrito, continua aqui conosco, compartilhando. E você que não é inscrito ainda, aleluia. Se inscreve. Glória a Deus. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Amém?
Glória a Deus, aleluia. E amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.